Olá, meu amigo, minha amiga, a paz do Senhor Jesus, que Deus em Cristo te abençoe nesse dia. Como eu havia anunciado um pouco mais cedo, nós iríamos começar às 8h30 em ponto, uma mensagem sobre este dia especial. Hoje é 12 de abril, domingo de Páscoa, e para nós cristãos, nós celebramos a ressurreição de Jesus. E nós falamos na sexta-feira da Paixão de Cristo, nós conversamos um pouco sobre o sacrifício de Jesus. Como o sacrifício de Jesus pode mudar a minha vida e a sua vida, pela obra redentora que ele realizou na cruz do Calvário, mediante o seu sangue. E resumindo, nós falamos sobre as 4 grandes obras que Jesus fez por nós. Ele operou a propiciação, onde o sangue desvia a ira de Deus. Ele operou a substituição, tal como seja. Ele assumiu o nosso lugar como cordeiro, que assim como era feito no sistema sacrificial do Antigo Testamento, da mesma forma Jesus o fez por nós na cruz do Calvário, levando sobre si o castigo que nos traz a paz. Também Jesus na cruz do Calvário, ele operou a reconciliação. Nós que antes éramos inimigos de Deus por causa do pecado, agora nos tornamos amigos de Deus. E por fim, Jesus opera a redenção. E o que era a redenção? A redenção é resgatar, resgatar mediante um preço. E as Escrituras nos dizem que o sangue do Cordeiro que era derramado era a moeda que resgatava o escravo do pecado. Jesus, então, com o seu sangue derramado, ele compra a nossa libertação, ele nos libertou. Então, o episódio que ocorrera na sexta-feira da Paixão foi a morte de Jesus. Ele morre por volta das 3 da tarde, que era o horário do sacrifício vespertino, o horário em que o sacerdote oferecia o sacrifício das 3 da tarde. Seu corpo ficou pendurado na cruz ainda por algum tempo, e os discípulos se movimentaram junto com José de Arimateia para que retirasse o corpo ainda na sexta-feira, porque nós estamos falando de uma cultura judaica, onde o sábado começaria a partir das 6 da tarde, então a partir desse horário eles não podiam fazer nenhum tipo de atividade. Então, o corpo de Jesus, antes das 6 da tarde, ele é retirado da cruz e levado para uma sepultura nova. E eles vão providenciar os lençóis de linho novo e vão preparar o corpo para depositar naquela sepultura. E a sepultura de Jesus é lacrada com uma grande pedra e colocado um selo do Império Romano para que ninguém violasse aquela sepultura. Mas no domingo de manhã, bem cedo, algumas mulheres vão até o túmulo, levando alguns aromatizantes para embalsamar o corpo. Era um costume daquela época. E quando elas chegam ali no lugar onde o corpo de Jesus havia sido sepultado, elas têm uma grande surpresa. A pedra do sepulcro havia sido removida. E elas então entram em desespero, porque elas acreditavam que alguém durante a noite ou a madrugada havia tirado o corpo de Jesus. Mas, para a surpresa delas, elas encontram ali um anjo e ele diz o seguinte, Lucas capítulo 24, versículo 6. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Dos outros evangelhos, o texto sagrado vai dizer: por que procurais o que vive entre os mortos? Ele não está aqui, mas
ressuscitou. A palavra ressuscitou, ela ecoa a partir daí como uma palavra poderosa em toda a história da humanidade. Nunca uma palavra pronunciada tão pequena causou tão grandes efeitos desde aquela época até os dias de hoje. Esta palavra ressuscitou causou espanto e ao mesmo tempo alegria na vida de alguns discípulos. Alguns acreditaram, outros não. Quando as mulheres foram anunciar que Jesus havia ressuscitado, alguns dos discípulos disseram: não, isso não é possível. Eles haviam esquecido da promessa de Jesus, que disse que o único sinal que ele daria, que seria o sinal do profeta Jonas, que passaria 3 dias no ventre do peixe, assim o Filho do Homem passaria 3 dias no ventre da terra. Então Jesus ressuscitou. Foi esta a mensagem que aquelas mulheres ouviram e foi essa a mensagem que elas levaram para os seus discípulos. E quando os discípulos de Jesus ouviram isso, com grande espanto e alguns com alegria, outros crendo ou não, mas independente da reação de cada discípulo, Jesus havia ressuscitado. E a partir daí, então, o tema da ressurreição passou a ser o tema central da pregação apostólica. Se você ler o livro de Atos dos Apóstolos e as cartas escritas por estes apóstolos, você vai ver que a ressurreição, ela ocupa parte central da pregação do Evangelho de Cristo. Se você pegar uma chave bíblica, uma concordância bíblica, você vai encontrar aproximadamente 82 vezes a expressão ressuscitou, ressuscitando, ressurreto e as suas variações, mostrando que a base, o fundamento do Evangelho, sim, está na morte de Jesus, pelo que ele fez por nós, mas a base fundamental da pregação, a eficácia da pregação do Evangelho, está na ressurreição de Jesus. E o apóstolo Paulo, ele escreveu uma carta chamada a Carta de Paulo aos Coríntios. E no seu capítulo 15, ele vai elucidar exatamente quais foram esses efeitos da ressurreição de Jesus na vida de cada um de nós. E eu quero me deter com você, neste tempo que nós vamos passar juntos, exatamente nesta carta de Paulo aos Coríntios. Carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. E nós vamos caminhar por alguns versículos aqui. Eu espero que este tempo seja um tempo de bênção para a sua vida e para a minha vida também, no nome do Senhor Jesus. Então, como é importante o assunto da ressurreição de Jesus, para nós lembrarmos hoje, neste domingo, em que o cristianismo celebra a ressurreição de Jesus. A ressurreição é importante por algumas razões, e eu quero ver exatamente com você quais são estas razões à luz das Escrituras. Se você está com a sua Bíblia aí, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. Se você não está com a sua Bíblia, não tem importância neste momento, você pode anotar as referências e assim depois você olha com muito cuidado tudo aquilo que Paulo e as Escrituras nos ensinam sobre a ressurreição de Jesus. Então, a primeira coisa que o apóstolo Paulo vai nos ensinar sobre a ressurreição de Jesus está no verso 12 ao 15, que nos diz assim: ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirma alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. E somos tidos por falsos testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam.
Então, havia uma discussão naquela época entre um grupo de irmãos na igreja. Não, olha, não há ressurreição de mortos, aqueles que morrem vão ficar na sepultura, essa vida é a única vida que existe, e pronto, e acabou. No entanto, Paulo vai refutar essa teoria dizendo o seguinte: olha, se alguns estão afirmando que Cristo não que não existe a ressurreição dos mortos, então logo Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou e nós andamos por aí falando que ele ressuscitou dentre os mortos, então nós estamos pecando contra Deus, nós estamos nos insurgindo contra Deus, afirmando que ele ressuscitou a Jesus, fato esse que não ocorrera. Então, meu amigo, minha amiga, você que está nos assistindo aí, a primeira implicação ou o primeiro efeito da morte, da ressurreição de Jesus é que, se Cristo não saiu da sepultura, como nos diz as Escrituras, então logo não há razão para você crer numa vida após a morte. É isso que Paulo está dizendo. Então, se a nossa vida se resume a esta vida terrena, então não há razão de nós nos prepararmos para uma eternidade. Agora, se Cristo ressuscitou, e é o que nós cremos, que ele ressuscitou dentre os mortos, e quando você lê os evangelhos e os primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos, você vai ver que ele ressuscita dentre os mortos, ele é visto por estas mulheres, depois ele é visto pelos discípulos que caminhavam no caminho de Emaús, depois ele é visto em uma reunião fechada com os seus discípulos, depois o texto diz que ele é visto por mais de 500 pessoas, porque ele, após o domingo da ressurreição, ele passa mais 40 dias instruindo, dando as últimas instruções para os seus discípulos. Eles foram testemunhas oculares do fato da ressurreição. Então, se tudo isso, o que nós temos falado sobre a ressurreição de Cristo não for verdade, não há razão para crer numa vida após a morte. É isso que Paulo está dizendo. Mas, se você for a Jerusalém, no lugar provável onde foi a sepultura de Jesus, você vai ver uma placa em vários idiomas escrito: ele não está aqui, ele ressuscitou. Então, se Cristo ressuscitou, eu posso ter a esperança do que a minha vida não se resume a esta vida. Cristo vai nos dar a vida eterna. Com ele, eu vou e você vai ressurgir dentre os mortos no dia da vinda do Senhor Jesus. Essa é a primeira verdade que o texto que Paulo escreveu nos ensina da carta de 1 Coríntios no capítulo 15. Segunda verdade que Paulo nos ensina dentro deste texto estão nos versículos 16 até o versículo 19, que diz assim: porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e ainda permanecemos nos nossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então, outra verdade que o texto nos ensina é que, se Cristo não ressuscitou, o seu sacrifício não valeu de absolutamente nada. Nós falamos na sexta-feira como funcionava o sistema do sacrifício no Antigo Testamento. Se pegava um animal, colocava-se a mão sobre a cabeça desse animal, confessava os seus pecados, e este animal era entregue ao sacerdote ou ao sumo sacerdote, dependendo de qual fosse a oferta e o tempo que essa oferta era feita, porque havia a oferta diária e havia a oferta anual, que foi a que nós enfatizamos na sexta-feira. Então, o sacerdote ou o sumo sacerdote imolava este animal, derramava o sangue, queimava a carne sobre o altar do sacrifício, pegava o sangue deste
animal aspergia sobre o altar, aspergia sobre o propiciatório, oferecendo assim um sacrifício a Deus. Só que este sacrifício ele era feito diariamente ou uma vez por ano, todos os anos. Era feito o sacrifício. Então, desta forma, quando Jesus morreu, que o seu sangue foi derramado, o escritor aos Hebreus vai dizer que ele oferece de uma vez por todas sacrifício eterno. Uma única vez e não precisa mais oferecer sacrifício. O sacrifício de Jesus foi suficiente. Só que como nós sabemos que este sacrifício foi aceito? Pela sua ressurreição. Se Jesus tivesse ficado retido na sepultura, era sinal de que o seu sacrifício não teria sido aceito. O grande problema que nós temos que entender aqui, ou desvendar, por que Jesus não ficou retido na sepultura? Porque Jesus não tinha pecado. Por que o sacrifício de Jesus foi aceito? Primeiro, porque para ser aceito de uma vez por todas e não houver mais necessidade de se fazer sacrifícios diários ou anuais, era necessário que oferecesse um homem. Só que Deus, olhando para a terra, não viu um homem sequer capaz, um justo sequer. Por essa razão ele enviou o seu filho. E Jesus viveu sem pecado. Então era necessário que fosse alguém da mesma espécie, um homem. Jesus Cristo, o homem, foi oferecido como sacrifício. Só que Satanás achava que a morte de Jesus interromperia a obra de Deus. Só que ele se engana. Porque quando Jesus está na cruz, a morte não poderia levá-lo. Por esta razão ele diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E ele diz em outras passagens: a minha vida ninguém a tira, mas eu a dou voluntariamente. A morte não tinha autoridade para levar Jesus, porque ele não era pecador. O próprio texto que nós vamos comentar um pouco mais à frente diz que o agrilhão da morte é o pecado. O que era um agrilhão? O agrilhão era uma espécie de argola, então onde a morte se segura, e estes agrilhões, estas argolas, é o pecado. Por isso que as pessoas morrem, por isso que as pessoas adoecem, porque nós estamos vivendo uma vida terrena sujeita à natureza pecaminosa. E Jesus então não tinha pecado. Então ele morreu, ele entregou a sua vida voluntariamente, ele morreu. Mas ao terceiro dia ele ressurgiu de entre os mortos. E a sua ressurreição é a prova de que o seu sacrifício foi aceito no Santo dos Santos, não naquele tabernáculo feito por mãos de homens, mas naquele que foi feito pelo próprio Eterno no céu. Então, o apóstolo Paulo está dizendo: se Jesus não ressuscitou de entre os mortos, o sacrifício não foi válido. Então, tudo aquilo que nós falamos, que Jesus fez por nós, a propiciação, a substituição, a reconciliação, a redenção, nada disso tem efeito algum prático na sua vida. Mas ainda bem que Jesus ressuscitou de entre os mortos, o seu sacrifício foi aceito. Então, eu posso ter certeza de algumas verdades. Primeiro, o sangue do Cordeiro desviou de sobre mim a ira de Deus. Jesus estava lá me substituindo pelos meus pecados. Jesus me reconciliou com Deus e ele pagou o preço que era necessário pela minha libertação. Hoje, quando Deus olha para mim e para você, ele não olha diretamente a nós. Ele olha pelos méritos de Jesus. Isto é a justificação. O apóstolo Paulo diz na carta aos Romanos que justificado, pois sois mediante a fé, e isto não vem de vós. Nós somos justificados por meio de Jesus Cristo. Deus nos olha pelas obras do Senhor Jesus, as quais ele realizou por mim e realizou por você. Então, se o sacrifício foi aceito, Jesus ressuscitou.
Se o sacrifício não foi aceito, ele não haveria de ter ressuscitado. O versículo 20 diz assim: mas a verdade é que Cristo foi ressuscitado, e esta é a garantia de que os que estão mortos também serão ressuscitados. A ressurreição de Jesus é a garantia que o sacrifício foi aceito e que todas as promessas que ele fez, ele vai cumprir na minha vida e também na sua vida. A terceira verdade que o texto nos ensina, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, está no verso 20 ao verso 23, que diz assim: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele a primícia dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Que o texto está nos dizendo que todos aqueles que estão em Cristo, que crer na obra redentora que ele realizou, que creem na sua ressurreição, também um dia todos serão ressuscitados para a vida eterna. Então, meu amigo, minha amiga, eu quero te dizer estas verdades nessa noite. Jesus ressuscitou. E se ele ressuscitou, nós temos a garantia da parte de Deus que nós temos a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Outra verdade que o texto nos ensina, eu quero ler o verso 49. Mas o contexto todo é do versículo 35 ao 49. Mas eu quero ler apenas o verso 49, que diz assim: e assim, como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos também trazer a imagem do que é celestial. O que é essa imagem do que é terreno? Ele está fazendo um contraste entre o primeiro Adão e o segundo Adão. Quem é o primeiro Adão? O Adão que você conhece lá da história da criação, do livro de Gênesis, do capítulo 2. No princípio criou Deus o céu e a terra, e diz que do pó da terra Deus formou o homem chamado Adão. E nós trouxemos essa imagem. Só que ele está dizendo, assim como o primeiro Adão trouxe a morte, assim como o primeiro Adão trouxe a corrupção, assim como o primeiro Adão trouxe o afastamento de Deus pela sua desobediência, o segundo Adão, que é Jesus, ele faz exatamente o inverso. Ele nos restaura a comunhão, ele nos dá a vida eterna e ele imprime em nós a imagem do Deus vivo. É isso que o texto está dizendo. Então, todos os que creem em Cristo, quando forem ressuscitados dentre os mortos, ou forem arrebatados na volta de Jesus, receberão agora um corpo glorioso, a imagem de Cristo Jesus. Não mais aquele corpo sujeito à enfermidade, sujeito à corrupção, sujeito à morte, mas agora um corpo glorioso. E essa é a nossa fé. Então, hoje, domingo de Páscoa, embora muitos estavam preocupados em comprar os seus chocolates, os seus ovos de chocolate, reunir a família e fazer as suas comemorações, mas a maior comemoração que nós devemos fazer hoje é: Jesus ressuscitou. E se ele ressuscitou dentre os mortos vão ressurgir. Se ele ressuscitou dentre os mortos, o sacrifício que ele ofereceu foi um sacrifício perfeito, foi aceito, os meus pecados foram perdoados. Se Jesus ressuscitou dentre os mortos, eu também vou ressurgir para a vida eterna. Se Jesus ressuscitou dentre os mortos, eu receberei um corpo glorioso na ressurreição dos mortos ou na vinda do Filho de Deus. Por fim, o texto do apóstolo Paulo nos ensina, proclamando que, como resultado da ressurreição de Cristo, todos quantos creem nele têm vitória definitiva sobre a morte. E esse é um dos textos mais impressionantes e lindos das Escrituras que eu quero ler para você a partir do verso 50 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, que diz assim: isto afirmo, irmãos,
que a carne e o sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. E eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos transformados seremos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós que estivermos vivos seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu agrilhão? O agrilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. A ressurreição de Jesus Cristo é a garantia de que ele venceu a morte e de que nós também haveremos de vencer. O título desta mensagem hoje é: o túmulo é transitório. Foi transitório para Jesus e será transitório para você. Sabe aquele seu parente, aquele seu familiar, seu pai, a sua mãe que morreu em Cristo? Não se preocupe, que se você estiver em Cristo, andar com Cristo, no ressoar da última trombeta, eles terão privilégios, serão os primeiros. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, num corpo glorioso. E aqueles que ainda estiverem aqui, no arrebatamento da igreja, terão seu corpo transformado, e todos o encontraremos nos ares para a boda do Cordeiro. Olha, meu amigo, minha amiga, a mensagem da ressurreição é a mensagem mais poderosa, é a mensagem que traz esperança para você em tempos tão difíceis que nós estamos vivendo. Em tempos de crise, em tempos de pandemia, de temor, onde as pessoas estão temerosas. Olha, eu lembro do refrão de uma canção que diz: porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Jesus Cristo está vivo. E por esta razão eu vou recapitular com você o que o apóstolo Paulo nos ensina. Desde o dia em que aquelas mulheres ouviram: ele não está aqui, mas ressuscitou. O que deve preencher o coração de toda a humanidade é que, se Cristo ressuscitou um dia, aqueles que creem nele também ressuscitarão. Se Cristo ressuscitou dentre os mortos, o seu sacrifício foi perfeito, foi eterno, foi aceito, o seu pecado foi perdoado, houve reconciliação. Você então agora tem a vida eterna, porque Jesus ressuscitou dentre os mortos. Se Jesus ressuscitou dentre os mortos, esse corpo corruptível, sujeito às mazelas da natureza humana, um dia será revestido da glória da imagem do Filho de Deus. E por fim, se um dia Jesus ressuscitou e nós cremos que ele ressuscitou, nós podemos asseverar que todos que nele crê também vencerão a morte definitivamente. Quando nós lemos o livro do Apocalipse, diz que nesse novo céu, nessa nova terra, após esse transformar como resultado da ressurreição de Cristo, na volta para vir buscar a sua igreja, lá neste novo céu e nesta nova terra, não haverá choro, não haverá luto, não haverá morte, não haverá dor. Então, meu amigo, minha amiga, que este domingo de Páscoa seja um domingo marcante para você, que as suas esperanças sejam renovadas. Olha, eu digo para você uma coisa: se Jesus Cristo está vivo, você pode falar com ele agora, você pode orar a ele agora, e eu tenho certeza que ele vai te responder, que ele vai ouvir a tua oração. Permita, neste momento,
que eu faça uma oração por você, renovando a sua esperança em tempos tão difíceis que nós estamos atravessando. Vamos falar com Deus agora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome do Senhor Jesus, teu amado, querido e ressurreto Filho, é no nome dele que nós oramos a Ti, é pelos méritos dele, porque foi ele que derramou o sangue que nos reaproximou de Ti. Foi ele que derramou o sangue e rasgou a sua própria carne, que rompeu o véu, que fazia separação, e hoje nós temos acesso à Tua presença. Ele, quando estava nessa terra, disse aos seus discípulos: tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vos concederá. Então, meu Pai, é neste nome que está acima de todo nome, o nome no qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará, que nós estamos diante da Tua presença. Nós estamos orando agora por cada amigo, por cada irmão, que, quem sabe, está em um momento de desesperança, por tantos os problemas e a crise mundial que nós estamos atravessando. Mas neste domingo, domingo da ressurreição, é o domingo de renovar a esperança, sabendo que nós temos um Cristo que ressuscitou dentre os mortos. E essa é a grande diferença do cristianismo para as demais religiões. Enquanto os fundadores destas religiões, o seu fundador ou a sua fundadora estão mortos, os seus ossos estão ali na sepultura, ali em Jerusalém, onde o corpo do teu filho foi sepultado, está uma grande placa escrita em vários idiomas: ele não está aqui, ele ressuscitou. E é no nome deste Cristo ressurreto que nós oramos agora e abençoamos este irmão e esta irmã e declaramos a vitória no nome do Senhor Jesus. Que assim seja. Amém. E graças a Deus. Que Deus te abençoe. Shalom Adonai. E até a próxima oportunidade no nome do Senhor Jesus.